vocês? Vamos aqui de Semana da Arte Moderna? Vamos de modernismo? Na nossa aula de hoje a gente vai começar a ver essa mudança que teve na arte do século XIX para o século XX. A gente vai tratar aqui do modernismo. Nós vamos entender o que diferenciou com a chegada do modernismo. Nós vamos entender também as características que foram colocadas para os artistas a partir dessa nova fase, o grande marco. O que foi o grande marco do modernismo? Então vamos conhecer aqui um pouco também dos artistas que marcaram esse período. Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, de Cavalcante, Portinari, Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, enfim, artistas da literatura, das artes plásticas, escultura, pintura. Vamos conhecer quem são esses artistas que são referência para nós num período tão importante do Brasil. O termo modernismo, quando a gente se refere à arte modernista, a gente faz a referência à arte do Brasil, da primeira metade do século XX. Na Europa, nós chamamos essa arte do mesmo período de vanguardas europeias. Em outros locais, arte moderna. E aqui no Brasil, o termo modernismo. Então, falou em modernismo, falamos de arte brasileira, especificamente primeira metade do século XX. Antes disso, era arte acadêmica. Até o finalzinho do século XIX, eram artes acadêmicas. Século XX, primeira metade, modernismo. E a segunda metade, aos dias atuais, arte contemporânea, tá certo? Então vamos lá. O movimento modernista ele teve início na Semana de Arte Moderna de 1922. Como que foi que se deu essa semana de 1922? Para a gente falar sobre ela, a gente tem que entender um pouquinho do contexto histórico da época. A gente tem que entender que o público, tanto o público brasileiro como o público de fora, de Europa, eles eram acostumados até esse momento àquela arte que chamava-se de bela arte. O que é a bela arte? É aquilo que os nossos olhos estão vendo e dessa mesma maneira vai estar sendo representado na pintura ou na escultura. Não foge daquela realidade do nosso olhar. Já a arte moderna, ela rompe com essas características. Ela é uma arte mais inovadora, que busca por novos traços, que busca pela criatividade do artista em ação. E os artistas fizeram diversas exposições individuais no início ali do século XX, cada um mostrando o seu trabalho, sentindo sempre uma certa resistência do público em aceitar aquela nova arte. E foi nesse momento, na semana de 22, onde os artistas se reuniram, tanto artistas ali das pinturas, escultura, falamos também da dança, da música, da arquitetura, todos os segmentos artísticos, eles se reuniram e fizeram uma exposição coletiva. Ela foi a primeira exposição coletiva em que os artistas colocaram ao público o que era a nova arte, ou seja, a arte moderna. Então, por isso, a semana de 22, por que semana de 22? Essa semana aconteceu em fevereiro de 1922. Foi uma semana acontecendo ali diversas exposições, apresentações, teatro, dança, música, de arte moderna. Então ela ficou conhecida por essa abreviação, Semana de 22. Ela foi um marco da história da arte brasileira, onde a partir daí ela foi apresentada ao público a nova arte. Foi uma tentativa de ruptura com a estética europeia academicista. Então a arte moderna ela veio para poder romper com aquela arte tradicional que existia até o finalzinho do século XIX. Agora, um dos fatores que propiciou essa mudança nas artes foi a chegada da fotografia,
que eu já certas vezes, em outros momentos, comentei com vocês. A partir do momento que teve a invenção da máquina fotográfica, o registro da realidade passou a ser feito pela fotografia e o artista ele ganhou mais liberdade para poder criar, colocar ali a sua criatividade, a sua expressão no seu trabalho. Ela foi a primeira exposição coletiva de artistas modernistas. O local onde foi que aconteceu essa semana de 22 foi no Teatro Municipal de São Paulo. Nós vamos ver aqui imagens desse teatro, mas já posso adiantar para vocês que é um local completamente luxuoso, com decoração de muito dourado, muita tapeçaria, muito espelho, muitos cristais. Era o local mais imponente para se fazer uma arte, uma apresentação de uma exposição tão importante que seria para a época. Era o único local que eles tinham. Hoje não. Hoje, arte moderna, arte contemporânea, arte acadêmica, cada tipo de arte tem um museu, uma estrutura compatível com aquela arte que vai estar sendo apresentada. Já que o choque de ideias partiu do local, um local completamente luxuoso, clássico, expondo uma arte completamente considerada louca para o período. Então, arquitetura e pintura ali não fizeram uma composição harmônica, a começar pelo espaço. Então, choque de ideias, a proposta da nova arte e o local escolhido. A divisão entre críticos, Monteiro Lobato versus Mário de Andrade e Oswaldo de Andrade. A posição de Monteiro Lobato perante a semana de 22 era uma posição contrária. Monteiro Lobato ele sempre foi considerado um escritor tradicional, conservador, onde defendia a arte clássica, a arte acadêmica. E já Mário de Andrade e Oswaldo de Andrade defendiam completamente as características da arte moderna. Aqui nós temos a capa do catálogo, que foi feita pelo artista Di Cavalcanti. O que representa esse catálogo? É como se fosse o convite para a exposição. Como se fosse um mini livrinho, aqui, Semana da Arte Moderna, catálogo da exposição em São Paulo, 1922. E nas suas páginas, abrindo esse catálogo, estaria ali o nome dos artistas que estavam participando, títulos de suas obras, as apresentações de musicais, teatro, as maquetes de arquitetura que seriam apresentadas. É como se fosse ali uma apresentação para o público do que é que eles iam ver quando entrasse ali no Teatro Municipal de São Paulo. Aqui são as personalidades que contribuíram, ou seja, que foram a favor da arte moderna. Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade e Di Cavalcanti, entre outros. Aqui a personalidade que foi contrária à arte moderna, que nós conhecemos, Monteiro Lobato. É importante eu evidenciar para vocês que não é que Monteiro Lobato estava errado. Não é que ele estava errado. É que como característica, gosto pessoal dele, ele defendia a arte clássica. O papel dele é que não foi adequado para fazer essa crítica. Ele era um escritor que defendeu o ponto de vista dele. E o papel do crítico não é colocar a sua opinião pessoal, o seu gosto pessoal. O crítico ele deve analisar determinadas obras sem colocar a sua opinião pessoal, mas sim analisar a questão da estética, do contexto histórico, carreira dos artistas, enfim. Na época, o Brasil não possuía esses profissionais capacitados para poder se fazer esse papel de crítico. E Monteiro Lobato, como era um grande escritor na época, que tinha um espaço na Folha de São Paulo, no jornal Folha de São Paulo, então ele teve todo o espaço para poder fazer a sua crítica, colocando a sua opinião pessoal. E como ele era um grande influenciador da época, as pessoas acataram a sua opinião e levando também para o público de maneira geral. Arte acadêmica versus belas artes, características do século XIX. Como era conhecida a arte do século XIX? Chamamos de arte acadêmica.
aqui vem colocando as características que, em resumo, eu explico para vocês, que era uma representação fiel à natureza, em termos de medidas, proporções, equilíbrio, cores, eram colocadas na pintura e na escultura de uma maneira fiel àquilo que os olhos viam. Na verdade, eram cópias de obras de grandes mestres europeus, eram bases europeias, bases clássicas à arte acadêmica. Esculturas com modelo vivo, muitas pinturas e esculturas tendo por base um modelo vivo à sua frente e o artista olhando e levando para o seu trabalho aquele modelo vivo. Era muito comum nesse período. Fidelidade ao que se vê, temas, paisagens, naturezas, registros históricos, acontecimentos importantes, papel que posteriormente coube às máquinas fotográficas e às filmadoras. Aqui temos alguns exemplos da arte acadêmica. Então a gente observa cópia completamente fiel à realidade. Aqui o Grito do Ipiranga, de Pedro Américo, um acontecimento histórico registrado na pintura, que hoje temos esse conhecimento desse momento graças a essa pintura. Então os artistas tiveram um papel fundamental na nossa história, fazendo esses registros, como esse outro, a primeira missa do Brasil. E aqui nós vamos conhecer agora o Teatro Municipal de São Paulo. O conteúdo de hoje, eu vou apresentar para vocês o Teatro Municipal de São Paulo e em termos de obras dos artistas, nós vamos deixar para um próximo momento. Aqui é a decoração do interior do Teatro Municipal de São Paulo, onde aconteceu a grande semana de 22. Observem o luxo da decoração, a tapeçaria, o luxo nos lustres, nas esculturas clássicas aqui representada, a escadaria com corrimão, todo decorado, todo coberto por entalhes de ouro. Então, a exposição que aconteceu nesse local não fez harmonia com aquilo que estava sendo representado na decoração. É como se nós colocássemos uma pessoa completamente clássica com o cabelo azul, com o cabelo roxo, ou seja, a harmonia de cabelo e estilo da pessoa não combina. A mesma coisa foi a arquitetura do espaço com as obras que seriam apresentadas. Porém, pessoal, era o único local de credibilidade que os artistas tinham naquele momento para poder fazer a sua exposição. E foi lá que eles fizeram, tá certo? Então, na próxima aula, nós vamos começar aqui, ó, semana de 22. A gente vai conhecer aqui as obras, os artistas que apresentaram seus trabalhos. Vamos conhecer aqui um pouco da carreira desses artistas, as obras que mais representaram esses artistas, como as obras da Anita Malfatti, que foi o grande estupim da semana de 22. Enfim, vamos conhecer obras de Cavalcante. Então, na próxima aula, vamos conhecer quem foram os artistas que marcaram com suas obras, seus trabalhos, lá nessa semana de 22. Tá joia? Então, um beijo bem grande para vocês, se cuidem e fiquem com Deus.